Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Nós já vimos aqui que esse nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, é do ponto de vista não da temporalidade, mas da eternidade. Não existe vacina nem redoma de proteção que nos impeça de ser atingidos por flechas. O filme que nós vimos lá com os homens e que recomenda-se que se veja com os olhos dos óculos de Deus, é o livro de Eli. É um filme interessante que conta a história de um peregrino de uma época de catástrofes e caos, que recebe uma revelação para andar com um livro. Eu não vou contar a história, mas foi impressionante o que nós vimos e que os irmãos viram naquele filme, com seus detalhes, até naquelas coisas que não são escritas e faladas, mostradas, mas nas entrelinhas. O livro é aquilo que revela a encarnação do Verbo e a manifestação do Verbo com a igreja. E nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo é Cristo Jesus, que na tipologia do Velho Testamento era o Santíssimo Lugar, o lugar da intimidade do homem com Deus pelo sacrifício e pelo tipo da arca e do significado de como chegar ali. E nós estamos guardados até o dia final por essas paredes da fortaleza do nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Nele o justo, o justificado se ampara e estará seguro. Então nós temos este versículo como o ponto de que nenhuma coisa maligna do mal de Satanás vai nos prender de modo definitivo neste mundo, porque o nosso caminho está entregue ao Senhor. Entregue o seu andar ao Senhor, confie nele e ele vai nos levar até o fim. Nesse momento nós estávamos estudando a questão da tentação de Jesus, que foi o texto que Satanás utilizou-se para colocar Jesus numa sinuca de bico. Ele acabava de ser batizado, depois do batismo veio o Espírito Santo em forma corpórea e a Trindade se reuniu. O Pai falou, Jesus saindo da água: este é o meu filho predileto, o meu filho amado, o meu filho querido, em quem eu tenho todo o prazer. Naquele momento, a Bíblia põe um ponto e coloca Jesus sendo carregado, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi, como já temos visto aqui, ele não foi para o deserto para jejuar. E ele não foi para o deserto para orar. Ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele orou e jejuou porque o diabo demorou. Enquanto ele esperava a tentação, ele estava dependendo
do Espírito Santo e dependendo do Pai. Porque toda a vida de Jesus Cristo aqui na terra foi uma vida de um homem que dependia totalmente da suficiência do Pai e do Espírito. A sua natureza divina foi esvaziada na kenosis, naquilo que significa ele não se desfez de sua natureza divina, ele continuou sempre sendo 100% Deus, mas nunca dependente da sua natureza divina. Ele dependeu do Pai e dependeu do Espírito. Ele disse: tudo quanto o Pai faz, eu faço. Tudo quanto o Pai diz, eu digo. Eu não digo as palavras de mim mesmo. As palavras que eu as digo porque eu as ouvi. E eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. E o que Ele faz, eu faço. Jesus foi o homem absolutamente dependente. E a tentação que Jesus sofreu foi a tentação de filho de Deus, não de filho do homem. Se tu és o filho de Deus. Desde que tu és o filho de Deus. Já que tu és o filho de Deus, haja como filho de Deus. Manifeste o teu poder de filho de Deus. Só que Satanás não sabia que o mistério do Evangelho estava oculto e escondido desde os tempos eternos e precisava ser revelado antes pela fraqueza e pelo esvaziamento. Antes de ele ser o rei governador do universo, ele tinha que ser o servo sofredor para aplacar o poder do pecado, da morte e do diabo. Deus tinha que vencer Satanás, não como Deus, que é covardia. Ele tinha que vencer Satanás como criatura menor do que Satanás. Se ele vencesse Satanás na posição de Deus, seria como que o Anderson Silva, mesmo agora sem cinturão, entrar no MMA para lutar com uma criança de 2 anos. Eu pus aí uma coisa absurda, mas é isso mesmo. O Todo-Poderoso lutando com uma criatura, ainda que essa criatura tenha muito poder, porque foi Deus que deu este poder a Satanás, mas ele vencer Satanás como Deus é covardia. E Deus não é covarde. O filósofo já começou lá. Eu estou dizendo que esse homem, ele é tremendo. Vocês não conhecem esse cara. Mas nós que convivemos com ele sabemos. No livro de Eli, vocês vão ver lá quando ele mata o gato e come a carne. Viu? É você mesmo, Roberto. Nós temos um Deus que vem vencer o pecado. Vem vencer o diabo, vem vencer a morte. Mas antes ele tinha que ter essa vitória privada, não pública. O ministério privado de Jesus começa no deserto, onde não tem espectadores, onde não tem ninguém para ver, só a Trindade, os anjos e os demônios. E agora Jesus é tentado nas 3 esferas que nós já vimos aqui. A primeira foi a fome física. São os apetites de nosso corpo. Sejam eles pela boca, a comida,
sejam eles pelo sexo, os nossos instintos de procriação, eles são ligados à primeira tentação, a tentação da concupiscência da carne. Depois, Jesus foi tentado no segundo aspecto, a tentação psíquica, a fome de significado da alma. Quem sou eu? Um espetáculo para que eu seja reconhecido pulando de onde? Como é que eu disse que o americano disse? Do pinico do templo. Pulando, fazendo uma sujeira, tentando a Deus. Eu tenho que demonstrar que eu tenho a força, que eu estou ligado ao castelo de Grayskull, que eu sou o homem poderoso, eu sou o filho de Deus, que pulo daqui e aos anjos dará ordem para que te sustentem e eles te guardem. Esta tentação nós vimos no domingo passado, Satanás colocando uma espécie de rede para que Jesus pulasse, salta daqui, seja um espetáculo público, todo mundo vai te aplaudir e você vai provar que tu és Deus, e você vai ser reconhecido. Só que nós vimos que ele pinçou o texto, como acontece normalmente nas heresias e nas distorções, é que você cita a Bíblia, ou acrescenta, ou subtrai, ou então dá uma interpretação que não é aquilo que Deus quis dizer. Vimos também que as tentações, todas elas foram vencidas pela única arma de ataque que a Bíblia tem, que é a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mesmo quando Satanás desembanha a palavra de Deus e diz, também está escrito, Jesus lança a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, a última tentação. A última tentação é a tentação da nossa glória. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós somos caçadores de glória. A terceira tentação em Mateus envolve questões semelhantes de elevação, de glória, lugar alto. A mãe escuta choro de filho, não precisa nem acender o negócio, viu como é que é? Ela sabe, é igual berro de vaca, berro de bezerro. A vaca sabe que é o bezerro dela, é uma coisa instintiva, é um negócio impressionante. A terceira tentação envolve essa questão de elevação. Se um dia o Senhor permitir que nós construamos uma casa de reuniões para nos encontrar nos finais de semana e nos outros dias da semana lá na Colina da Graça, se o Senhor fizer isto, uma das coisas que nós vamos pedir é não ter esse troço aqui. Isto aqui é babilônico. Isso aqui chama-se altar. O Deus do Evangelho é o Deus que desce. É o Deus que se envolve. Isso aqui é herança de Babel. Isso é adoecedor. Isso põe a gente numa posição alta. Preste bem atenção, todas as vezes que Jesus ia ensinar, ele sentava. Ele se encolhia mais. O grande problema nosso, as minhas tentações são sempre tentações físicas. Eu sou tentado na comida, no sexo,
dos instintos carnais, eu sou tentado na minha alma em ser um espetáculo, de ser alguma coisa, e eu sou tentado na minha vida espiritual de receber reconhecimento, glória e adoração. E Satanás se aproxima de Jesus e o leva a um lugar alto. Nós já vimos aqui que as tentações, elas são de Jesus, é igual à nossa. Porque Jesus foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Pode ter sido simplesmente na sua mente, ele foi levado a um lugar alto, a um Everest, a um pináculo, a um outro lugar da terra. Isto você pode imaginar como quiser. E visse todos os reinos deste mundo e a glória deles. Você está vendo tudo isto? E Satanás oferece-lhe o mundo por um gesto de prostração. Tu te dobras diante de mim, porque adorar, queridos, proskineo, eu vou fazer com você, adorar não é adorar é kinos, é joelho e beijando a mão. Beija a mão do filho, beija o filho. Proskineu é deixar-se levar para baixo, para o pó. Como pó nós somos, humildes, quebrados. Ele oferece-lhe todo mundo. Uma vez mais o diabo ofereceu a Jesus algo que era legítimo. O Messias será um dia o governador de todo o mundo, possuindo tudo com toda autoridade e esplendor. Este mundo é dele, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nesta tentação, o diabo alega possuir o mundo. E a alegação esta que Jesus não desmente, nem concorda. Ele não desmente, nem reconhece Jesus. Mas se Jesus aceitasse aquela oferta do diabo, a nossa salvação teria sido impossível. Porque ele iria pecar, e ele não poderia, um pecador, salvar um pecador, porque o pecado dele estaria envolvido no seu sacrifício. Ele que criou o mundo, ele que era dono do universo, ele se esvaziou. Voluntariamente. Por causa de quê? Por tua causa. Porque ele te amou. Ele não te amou por esses belos olhos que tu tens. Ele te amou por causa do teu coração mau e perverso. Isso é duro dizer, mas é a verdade. E você sabe lá no fundo quem tu és. Mas Deus sabe mais e ama mais você do que você pode saber. Eu peguei uma menininha que pecou menos do que os velhos. E agora, ele oferece a Jesus todos os reinos deste mundo. Jesus não discute com ele. E ele diz: eu te darei tudo se tu prostrado me adorares. E Jesus responde ao Senhor. Então Jesus ordenou a Satanás: vá de retro, porque está escrito: retira-te, cai fora, sai desse pedaço. Porque esse pedaço pertence a Deus, ao Senhor
teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E aqui nós precisamos parar o tiquinho, Em primeiro lugar, Jesus teria pecado dando adoração ao diabo, se ele fizesse isto. E, portanto, nossa salvação estaria impedida. Em segundo lugar, a Escritura ensina que o Messias deveria primeiro sofrer e então entrar na sua glória. Lucas 24, 26. Lucas 24, 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Era preciso que ele primeiro padecesse. Por quê? Porque Deus criou a terra e deu-a ao homem. E o homem deu a terra a Satanás. Vamos explicar isto para melhor entender. O povo deu o governo ao PT. E o PT deu as terras de algumas pessoas aos sem terras. Entendeu? Ou não? Deus deu a terra a Adão. E Adão deu a terra ao diabo. E o diabo é posseiro. Ele não é dono, proprietário. Ele é posseiro. Agora, Jesus Cristo, ele veio como juiz e como advogado. E ele julgou e defendeu o próprio direito divino. E um dia essa terra vai ser restaurada. E haverá um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. E vai acabar com esses posseiros. A terra é de Jesus. Mas ele primeiro convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Se Jesus aceitasse a proposta, ele teria evitado a cruz. E evitando a cruz, nós não teríamos a redenção. Porque na cruz o Senhor realizou uma obra, ele levou os nossos pecados, ele crucificou a nossa iniquidade, ele pagou a nossa conta e ele mandou embora o cobrador. A conta que era contra nós foi riscada na cruz e pregada. E agora nós podemos entrar no descanso do Senhor. Jesus respondeu o que todo crente deve responder, adorando e servindo a Deus somente. Ao Senhor adorarás, e só a Ele. Uma versão diz servirás, a outra versão diz prestarás culto. Primeiro adoração, depois serviço. Não troque, porque senão vai dar problema. Eu não sou servo de Deus Pai, eu sou filho de Deus Pai. Há um velho hino do cantor cristão que diz: de Deus Pai nós somos filhos e co-herdeiros de Jesus. Eu não sou nem herdeiro, eu sou co-herdeiro de Jesus. Você sabe o que significa co-herdeiro, meu irmão? É diferente de herdeiro. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Deixa eu ver quem é que sabe. Herdeiro só herda uma fração da herança. Se são 7 filhos, o herdeiro vai herdar 1/7. E co-herdeiro? Tudo que é de um, é de todos. Tudo que é de Cristo, é nosso. Paulo diz assim: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Isso dá uma segurança, dá uma condição de... Agora, para que nós vivemos? Nós vivemos para adorar ao Senhor.
E adoração é o tema de mais significado e menos conhecido por nós. Adoração é a resposta da obediência à palavra de Deus. Entre um jogo do Brasil, ontem, eu não vou dizer o que aconteceu no YouTube, você pode depois procurar. 40 mil pessoas mandaram a presidente para um lugar. Num show. Por causa de uma Copa que em 1981, 82, quando Avelange disse para o presidente Figueiredo: eu sou presidente da FIFA, você é presidente do Brasil, vamos trazer a Copa para o Brasil. Alexandre Garcia, que conta isso, ele era assessor, jornalista, assessor do presidente Figueiredo. Ele conta numa das suas, ele deu um soco na mesa e disse: Avelange, você mora em Paris. Você não conhece a realidade brasileira. Você já esteve numa escola no Brasil? Você já viu as estradas no Brasil? Você já viu um hospital no Brasil? Você viu a situação no Brasil? Eu vou gastar esse dinheiro para esse povo sofrer do jeito que está? Você nunca ouviu falar que um dos presidentes da República do Brasil, militares, tivesse uma fortuna de 10 bilhões de dólares? Adoração cristã é resposta à obediência à palavra de Deus. Entre um jogo do Brasil e o culto de domingo do dia 13, eu quero ver quem está aqui. Vai definir. Sabe daqui, meu irmãozinho? Eu estou falando é coisa séria. Estou falando de Jesus. Vai definir quem é você. Se o Brasil ganhar a Copa, então, nós vamos ter uma alucinação que nós nunca tivemos imaginado nesse país. Eu até estou pedindo que seja Argentina. É uma coisa absurda. Mas entre o reino deste mundo, entre os milhões e bilhões de dinheiro que você possa ter e um ato de adoração, o que você leva mais vantagem? Meu Deus do céu, no dia que você entender isso, e eu também, nós vamos corrigir a nossa maneira de andar. Ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás. Adoração é a maravilha das maravilhas transcendentes que só os filhos podem prestar ao Pai. Adorar é compreender o propósito com o qual Ele nos criou. Nós não fomos feitos para ter sucesso. Nós fomos feitos para ser adoradores. O que Deus procura? Deus tem um binóculo focalizando alguém. Quem é que o senhor está olhando? A única coisa que Deus procura neste mundo é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração exalta a Deus, colocando-o em seu devido lugar em nossas vidas. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu estou querendo me lembrar aqui, é um primeiro-ministro da Inglaterra, eu não me lembro o nome dele agora. Essas coisas acontecem com a idade. Hein? Não foi o de Israel era judeu, era um cristão. Ele ia receber uma comenda da rainha, mas era dia do coral
da igreja anglicana, onde ele fazia parte, ensaiar. E eles ficaram enrolando naquele negócio da reunião, ficaram enrolando, e ele ficou olhando, em inglês é inglês. Uma das coisas que inglês tem sério é horário. Ele olhou para o relógio de bolso dele e viu, não tenho tempo de receber, eu vou para o coral ensaiar, que domingo eu tenho que cantar diante do trono do meu Deus. E aí sumiu. Quando chamaram, eu vou corrigir isso dando o nome da figura na próxima vez. Procuraram o ministro, primeiro-ministro da Rainha Vitória. Hein? Não, esse é novo, é da Rainha Vitória, lá do... Cadê o bicho? Cadê o ministro? Não sabe. Vamos procurar, que ele vai receber a comenda. Que comenda? Eu tenho uma comanda. A comanda é do meu Senhor. Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Foram achar ele estava lá no coral, ensaiando. Não era cantando, ensaiando. Mas quem foi que disse que ensaio não é adoração? Hein, Eric? Cadê Eric? Onde é que está o Eric? Meu filho, não é isso, meu filho. Ensaio não é adoração? Dudu, você opera, Dudu? Você é cirurgião? E você aprendeu fazendo lá com os seus professores, não foi? Mas você, quando estava aprendendo aquilo ali, você estava ensaiando, aprendendo, para você fazer. Lá era tão sagrado quanto é sagrado quando você está fazendo sozinho. Ao Senhor adorarás. Essa é a maior tentação que eu tenho. É aqui que está o grande problema. Adoração é o reconhecimento da criatura acerca da grandeza do seu Criador. Maravilha. Maravilha. Meu pai morreu. Dia 17 de novembro de 1987. Ele terminou de morrer. Nós estávamos os filhos ao redor da cama. Eu saí pela fazenda, andando. E o Senhor disse, agora vem aqui. Ele se foi, mas eu estou aqui. Agora você vai aprender a adorar. Eu não vou dizer nada. Foi a primeira vez que eu falei em línguas estranhas. E a última vez. Porque a língua estranha é uma língua de adoração. Não é de dar recado. É só de adorador. É que nós não temos palavras para descrever na nossa língua as grandezas de Deus. Porque se você disser que Ele é maravilhoso, maravilhoso é pouco. Se você disser que Ele é excelso, excelso é pouco. Se você disser que Ele é o máximo é pouco. Se você disser que Ele é o ultimate, o que é isto, meu Deus? Não tem palavra que possa dizer quem é Ele. Ninguém pode descrevê-lo. Ninguém pode chegar à grandeza da excelsitude de Deus. Aí ele diz assim, eu vou ajudar você. Eu vou lhe dar palavras inefáveis, que não são lícitas aos homens conhecerem. E você vai dizer a mim o que eu estou dizendo dentro do seu coração da minha grandeza. Ao Senhor adorarás. Para terminar aqui,
entre a igreja, com todos os defeitos, e qualquer sociedade do mundo, por melhor que seja, eu fico com a igreja. Deixa eu repetir. Entre a igreja, com todos os defeitos, e a melhor sociedade do mundo, mais perfeita, eu fico com a igreja. Eu fui convidado, eu só dizer isso, eu fui convidado para pertencer à Lions, à Rotary e à maçonaria. Sei que são organizações muito bonitas, muito interessantes. Mas a única pela qual Jesus Cristo deu a sua vida foi a igreja. Não critico quem faz, vai para onde quiser. O único tempo que nós temos é para estar na comunhão dos falidos de Deus, que Ele pode fazer com que esses falidos se tornem filhos dele. O Senhor, nessa tentação, Ele disse para Satanás, aqui nesse terreno não, cai fora. Mas a Bíblia diz que Satanás o deixou até momento oportuno. Porque uma coisa que ele é insistente. E outra coisa que ele não é preguiçoso. Satanás, ele é insistente e não é preguiçoso. Ele está ali, no seu pé. Ele querendo tirar dessa dependência de Deus. O que eu posso dizer? Adoração é dar ao Senhor a glória que lhe é devida, como resposta ao que Ele nos revelou e nos fez em seu Filho Jesus Cristo. Ali em Jesus, Ele carregou o meu pecado, a minha natureza, Ele a crucificou e Ele me deu a vida dEle como garantia. O que você vai fazer agora? Eu vou sair aí pelo mundo afora contando para as pessoas que Jesus é isto. O livro de Eli. Quem já viu aqui o livro de Eli? Levanta a mão quem já viu. Ó. Doutor Junô, o que o senhor acha desse livro? Hein? O filme? Sim. Espetacular? Espetacular. E o que você aprendeu nesse livro? Sim. A esperança. Agora eu vou dizer uma coisa. Preste bem atenção num detalhe que o filme vai contar. Ele não está indo para o Oriente. Ele está indo para o Ocidente. Tudo que vem do Oriente é perigoso. Vá para o Ocidente. O Ocidente é o lugar da morte. O crescimento da vida cristã é para a morte. Se cresce, descendo. Se evolui, morrendo. Quando se morre, Cristo vence a nossa vida. Por falar em morte, hoje é dia de celebrar a sua morte, até que Ele volte. Porque naquela morte, você e eu ganhamos uma vida. E Ele não disse para anunciar a sua vida até que Ele viesse. Ele disse aos que viveram em Cristo que anuncie a sua morte até que Ele venha. Porque é na sua morte que nós ganhamos a nossa. E foi na sua ressurreição que Ele nos deu a sua vida. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.